A vida, muitas vezes, nos leva por caminhos que nos fazem carregar pesos pesados, sentimentos de culpa, arrependimentos e as sombras do nosso passado. Mas, como cristãos, temos uma promessa maravilhosa que nos lembra que podemos deixar tudo isso para trás e abraçar a graça divina que nos liberta. A graça de Deus não é apenas uma palavra bonita. Ela é uma verdade transformadora que nos liberta das correntes da culpa e nos permite viver com um coração puro, renovado. Imagine por um momento como seria viver sem a opressão do passado, sem os erros cometidos, as falhas que te perseguem ou as lembranças que insistem em nos fazer sentir indignos. Isso, meus amigos, é o poder da graça de Deus. É a certeza de que, não importa o que fizemos, o Senhor nos perdoa e nos limpa de todo pecado. E mais importante ainda, Ele nos oferece uma nova chance para recomeçar. Quando falamos sobre a graça, muitos pensam nela como um conceito abstrato, algo que parece distante ou inacessível. Mas a verdade é que ela está ao nosso alcance o tempo todo. A graça é Deus se aproximando de nós, mesmo quando sentimos que não merecemos. Ela é a manifestação do amor de Deus que se estende até os lugares mais sombrios da nossa alma para nos libertar. Nos evangelhos, vemos como Jesus constantemente estendeu a mão para os que estavam perdidos, para aqueles que a sociedade considerava indignos. Ele curou os leprosos, perdoou os pecadores e deu uma nova vida aos que estavam presos pelo passado. A graça de Deus se revela quando Ele escolhe não nos julgar com os mesmos olhos que o mundo usa, mas com os olhos do perdão e do amor incondicional. Em Efésios 2:8-9 está escrito: "Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." Isso significa que não há nada que possamos fazer para merecer essa graça. Não importa o quanto tentemos, não conseguimos pagar o preço por nosso perdão. A graça de Deus nos é dada gratuitamente para que, por meio dela, possamos ser verdadeiramente livres. E é essa liberdade que vem da graça que nos permite olhar para o nosso passado sem o peso da culpa. Todos nós já cometemos erros, falhamos em nossa caminhada com Deus e muitas vezes fomos nossos próprios algozes. Mas a boa notícia é que a graça de Deus apaga o passado. Quando nos arrependemos genuinamente, Ele nos perdoa completamente. E ao sermos perdoados, somos libertos das correntes da culpa que tentam nos prender. É interessante observar como muitas vezes somos nós mesmos os que mais nos condenamos. Fomos perdoados por Deus, mas ainda insistimos em carregar o peso da culpa, como se isso fosse algo necessário para a nossa redenção. A verdade é que o perdão de Deus é completo, e não precisamos mais carregar o fardo do passado. Jesus já pagou o preço por nós na cruz, e Ele nos oferece liberdade. Hoje, convido você a refletir sobre isso. Você tem vivido como alguém que já foi perdoado, ou ainda está se punindo pelos erros que cometeu? A graça de Deus já alcançou o seu coração? O Senhor deseja que você viva em liberdade, sem o peso da culpa, sem os grilhões do passado, e com a certeza de que, em Cristo, você é uma nova criação. Neste momento, permita-se experimentar o perdão de Deus e sinta o seu abraço de graça te envolvendo. Liberte-se da condenação que você mesmo tem imposto sobre sua vida. O amor de Deus é maior que qualquer erro, e Ele está pronto para te perdoar e te dar uma nova chance. Agora, é importante entender que a verdadeira liberdade vem quando aceitamos a graça de Deus de forma genuína. Aceitar o perdão divino não significa apenas reconhecer que fomos perdoados, mas também permitir que esse perdão transforme a maneira como vemos a nós mesmos. Quando você se olha no espelho, o que vê?
Vê uma pessoa cheia de falhas e erros, ou vê alguém que é amado, perdoado e redimido por um Deus que te chama pelo nome? Muitas vezes, o perdão de Deus nos é oferecido, mas não conseguimos enxergar nossa própria transformação. Isso acontece porque, em nosso coração, ainda mantemos uma visão distorcida de quem somos. O pecado e as falhas do passado nos fazem olhar para nós mesmos com menosprezo, como se nunca fôssemos capazes de viver em plenitude. Mas Deus, em sua graça, nos vê de uma maneira diferente. Ele nos vê como seus filhos amados, completos em Cristo e com uma nova identidade. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso significa que quando nos entregamos a Cristo, todo o nosso passado é apagado e começamos uma nova jornada. Não importa o que fizemos ou o que deixamos de fazer, em Cristo temos a oportunidade de recomeçar, de ser renovados. Entretanto, muitas pessoas ainda vivem como se estivessem presas ao passado, como se as coisas antigas ainda tivessem o poder de determinar o seu presente. Isso pode ser um grande obstáculo na caminhada cristã, pois nos impede de viver o propósito que Deus tem para nós. A graça de Deus não é uma grace period, onde podemos simplesmente esperar pela salvação, mas é um poder transformador que nos leva a viver de maneira diferente, com coragem e fé. Mas como podemos viver plenamente essa nova vida? Como abraçar essa graça sem deixar que os resquícios do passado nos prejudiquem? Primeiramente, precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Deus nos perdoou e nós também precisamos praticar o perdão. Não podemos viver em liberdade se ainda estamos presos às nossas próprias culpas. O perdão não é algo que vem facilmente, especialmente quando sentimos que não merecemos. Mas é justamente nesse ponto que a graça de Deus se revela de forma mais poderosa. Jesus, ao ser questionado sobre o perdão, nos ensinou em Mateus 18, 21, 22, a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso não significa que devemos apenas perdoar os outros, mas também perdoar a nós mesmos, constantemente, sempre que a culpa tentar nos dominar. Isso não é um sinal de fraqueza, mas de força espiritual, pois reconhecer que fomos perdoados e aceitar o perdão de Deus é um dos maiores atos de fé. Além disso, é importante compreender que a graça de Deus não é uma licenciosidade para viver como queremos. A graça não nos dá permissão para continuar vivendo em pecado, mas nos capacita a viver de forma transformada. Ela nos impulsiona a viver uma vida de santidade, não porque precisamos conquistar o amor de Deus, mas porque, ao abraçar sua graça, nossa resposta natural é querer viver de acordo com sua vontade. A graça de Deus nos ensina a caminhar em novidade de vida, com a consciência de que somos seus filhos, não por mérito próprio, mas por sua bondade e misericórdia. Quando aceitamos esse amor e perdão incondicionais, nossa vida se torna uma expressão de gratidão a Deus. Em Romanos 6,14 lemos: pois o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é o poder que nos liberta do pecado e nos dá a força para viver de maneira que agrade a Deus. Em vez de sermos consumidos pelos erros do passado, somos chamados a viver com esperança no presente e confiança no futuro. A graça não é apenas uma carta de alforria do passado, mas uma chave que abre portas para um futuro cheio de promessas. Podemos olhar para o amanhã com esperança, sabendo que Deus estará conosco, guiando nossos passos e que sua graça será sempre suficiente. Hoje, querido irmão ou irmã, pergunte-se: eu tenho abraçado a graça de Deus plenamente ou ainda estou preso às correntes do meu passado? Se você ainda carrega a culpa, se ainda se julga, é tempo de se libertar.
Jesus já pagou o preço por sua liberdade. Aceite a graça que Ele oferece e viva a vida abundante que Ele preparou para você. Agora que entendemos o poder transformador da graça e a importância de perdoar a nós mesmos, é fundamental refletirmos sobre o que significa viver livres do passado. Muitas vezes, nos sentimos prisioneiros de nossas lembranças, como se estivéssemos carregando um peso invisível que nos impede de avançar. No entanto, a graça de Deus nos dá a força necessária para deixar esse peso para trás e viver com um propósito renovado. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo nos ensina uma lição valiosa. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para o que está à frente, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa passagem nos lembra que, embora o passado seja parte de nossa história, ele não precisa definir nosso futuro. A graça nos dá a liberdade de olhar para frente, com os olhos fixos nas promessas de Deus. Viver com o passado preso à nossa mente pode ser paralisante. Podemos nos sentir como se estivéssemos sempre tentando pagar pelos erros cometidos, sem jamais encontrar paz. A graça, porém, vem para nos libertar desse ciclo. Não é mais sobre o que fizemos de errado, mas sobre o que Deus fez por nós. Ele já nos perdoou e nos libertou do peso da condenação. E é esse perdão que nos permite viver com leveza, como pessoas renovadas em Cristo. Muitas vezes, a maior luta que enfrentamos não é contra os outros, mas contra nós mesmos. Somos os maiores críticos de nossas próprias vidas. Isso acontece porque, ao longo dos anos, internalizamos a vergonha e a culpa, fazendo delas parte da nossa identidade. Mas Deus nos chama para abandonar essa identidade de pecado e nos vestir com a identidade de filhos amados, lavados e justificados pelo sangue de Jesus. Em 1 João 1,9, a palavra de Deus nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não apenas perdoa nossos pecados, mas também nos purifica. Ele nos limpa de toda a sujeira do passado e nos dá uma nova chance de viver com integridade e pureza. Isso é o que significa estar livre da culpa e do passado. A graça não só apaga nossos erros, mas também nos torna novos em Cristo, prontos para uma vida de santidade. Talvez você esteja pensando: mas e os erros graves que cometi e as escolhas que ainda me assombram? A boa notícia é que a graça de Deus é suficiente para cobrir todos os pecados, não importa o quão grandes ou pequenos eles sejam. Deus não faz distinção entre pecados. Ele perdoa e apaga tudo, sem exceção. Quando olhamos para a cruz, vemos o pagamento de todos os nossos pecados. Jesus não morreu por alguns, mas por todos. Seu sacrifício foi completo e eficaz para nossa salvação. Aceitar esse perdão total é um passo importante para viver livres da culpa. Não podemos continuar a carregar um peso que Jesus já carregou por nós. E ao vivermos essa liberdade, somos chamados a perdoar os outros da mesma forma que fomos perdoados. O perdão de Deus em nossas vidas deve refletir em nossas ações. Devemos estender a graça para com aqueles que nos feriram, assim como Deus fez por nós. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos diz: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O perdão é essencial não apenas para a nossa relação com Deus, mas também para a nossa paz interior. Ao perdoarmos, liberamos não apenas os outros, mas também a nós mesmos da prisão do ressentimento e da raiva. A graça de Deus nos chama a viver em liberdade, mas também nos chama a ser agentes dessa mesma liberdade no mundo. Quando perdoamos, estendemos a graça que recebemos e somos canais de paz e restauração.
Viver sem culpa é entender que fomos criados para ser livres em Cristo, livres para amar, para perdoar e para viver com propósito. Agora, mais do que nunca, é o momento de olhar para a sua vida e se perguntar: eu estou vivendo livre de culpa e do peso do passado? Estou permitindo que a graça de Deus me transforme por completo? A resposta a essas perguntas pode ser encontrada na fé que depositamos em Cristo. Ele é o único que pode tirar os pesos do nosso coração e nos dar uma vida nova, cheia de esperança e propósito. À medida que vamos entendendo a profundidade da graça de Deus, percebemos que ela não apenas nos liberta do passado, mas também nos capacita a viver de forma diferente no presente. A verdadeira transformação não acontece apenas quando somos perdoados, mas também quando começamos a viver de acordo com a nossa nova identidade em Cristo. Essa é a chave para deixar o passado para trás, entender quem somos em Cristo e viver a partir dessa verdade. Em 2 Coríntios 5:21, a palavra de Deus nos ensina: Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando aceitamos a Cristo, somos revestidos da sua justiça, e essa justiça nos permite viver sem medo da condenação. O peso da culpa, a vergonha e o arrependimento não mais precisam nos dominar. Somos agora justificados, não por nossas obras, mas pelo sacrifício perfeito de Jesus. Viver como uma nova criação em Cristo significa que a nossa vida não é mais definida pelos nossos erros passados, mas pela graça que Deus derrama sobre nós. A graça de Deus não nos dá permissão para viver de qualquer maneira, mas nos dá a capacidade de viver uma vida que reflete sua bondade, misericórdia e amor. Ela nos capacita a tomar decisões sábias, a viver com integridade e a andar de acordo com os princípios do reino de Deus. Essa transformação também envolve a renovação da mente. Romanos 12:2 nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A maneira como pensamos e como vemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor muda quando aceitamos a graça de Deus. Não mais enxergamos a vida a partir de uma perspectiva de culpa e condenação, mas de perdão, graça e esperança. A graça de Deus nos dá uma nova visão da vida. Uma visão onde o amor de Deus é o centro de tudo. Porém, a jornada para viver sem culpa e livre do passado não é uma caminhada fácil. Somos constantemente desafiados por nossas próprias falhas, e o inimigo sempre tentará nos fazer acreditar que não merecemos a liberdade que Deus nos oferece. Mas a verdade é que a graça de Deus é maior que qualquer acusação. Em Apocalipse 12:10, o apóstolo João nos diz que o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus, dia e noite, foi lançado para fora. O inimigo tentará nos lembrar de nossos pecados, mas nós podemos resistir a essas acusações, afirmando a verdade da graça de Deus sobre nossas vidas. Não importa o que o inimigo diga ou o que o mundo pense. O que importa é o que Deus fala sobre você. Ele diz que você é perdoado, limpo, amado e justificado. Ele diz que você é uma nova criação em Cristo e que em Cristo você tem uma nova identidade, uma nova oportunidade para viver de maneira digna do chamado que Ele colocou sobre a sua vida. Isso é o que realmente importa. A graça de Deus não apenas nos liberta do passado, mas também nos dá um novo propósito para viver no presente. Somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra, a refletir o amor de Deus em tudo o que fazemos. A liberdade que recebemos não é para viver para nós mesmos, mas para viver para Deus e para os outros. A graça nos impulsiona a amar mais, a perdoar mais, a servir mais e a viver de forma mais generosa e compassiva. E essa transformação não é algo que ocorre de uma vez,
mas é um processo contínuo. Somos continuamente renovados pela graça de Deus, à medida que nos entregamos a Ele e nos submetemos ao seu Espírito. A graça não é uma experiência única, mas um estilo de vida diário, onde cada dia é uma oportunidade de viver mais plenamente na liberdade que Cristo nos oferece. Portanto, se você tem vivido preso ao seu passado, carregando as culpas e os arrependimentos, é tempo de se lembrar da verdade da graça. Lembre-se de que Deus não vê você pelos erros que cometeu, mas pelo que Jesus fez por você. Você foi perdoado, limpo e restaurado. Agora é o momento de viver em liberdade, avançando com confiança para o futuro, sabendo que a graça de Deus é suficiente para tudo o que você precisa. Em 1 João 4,9 a Bíblia nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus nos amou tanto que Ele deu o seu Filho para que tivéssemos a chance de viver uma vida nova. Isso é a graça em sua forma mais pura. Agora, é nosso privilégio e responsabilidade viver de acordo com essa graça, livre de culpa, livre do passado e totalmente rendidos ao seu amor. À medida que seguimos nossa jornada de fé, o maior desafio pode ser permanecer firmes na verdade da graça, especialmente quando as circunstâncias da vida nos fazem questionar nosso valor. Em momentos de dificuldades, perdas ou fracassos, é natural que nossa mente se volte para o passado, trazendo à tona a vergonha e as lembranças de nossas falhas. Mas nesses momentos, precisamos nos lembrar de que a graça de Deus não depende das circunstâncias, mas da sua bondade imutável. Em 2 Timóteo 1:9, Paulo nos lembra: Ele nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque fizéssemos algo para merecer, mas por sua própria vontade e graça. A graça que recebemos não é baseada no que fizemos ou no que deixamos de fazer. Ela é um presente de Deus, dado a nós por sua própria vontade. Isso nos liberta da pressão de tentar ganhar o favor de Deus, pois Ele já nos deu tudo o que precisamos por meio de Cristo. Mesmo quando as situações da vida tentam nos convencer de que somos indignos, a graça de Deus nos assegura que, em Cristo, somos amados, aceitos e chamados para um propósito eterno. Não importa onde você esteve ou o que tenha feito, Deus não muda seu amor por você. Sua graça é suficiente para qualquer circunstância e pode transformar qualquer situação. É importante entender que a graça não é apenas para os momentos de facilidade, mas especialmente para os tempos de tribulação. Quando enfrentamos desafios, a graça de Deus se torna ainda mais evidente em nossas vidas, pois é ela que nos dá forças para seguir em frente. A graça de Deus nos capacita a vencer os obstáculos, a suportar as dificuldades e a continuar caminhando, mesmo quando parece que não conseguimos mais. Quando passamos por tribulações, devemos lembrar das palavras de Paulo em 2 Coríntios 12:9, onde ele diz: Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus não apenas nos sustenta, mas se revela de maneira mais poderosa quando somos fracos. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, sua graça é mais evidente em nossas vidas. É em nossas fraquezas que experimentamos o poder e o conforto da graça divina. O Senhor nunca prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos. Isso significa que mesmo quando enfrentamos dificuldades, a graça de Deus é uma presença constante em nossas vidas, nos capacitando a viver de maneira vitoriosa, independentemente das circunstâncias. A graça não elimina os problemas, mas nos dá a força para enfrentá-los com fé e esperança.
Viver livre do passado e abraçar a graça também significa confiar que Deus tem um plano para nossas vidas, mesmo quando não entendemos totalmente o que está acontecendo ao nosso redor. É um convite para descansar na soberania de Deus, sabendo que Ele é maior do que qualquer erro que cometemos ou qualquer situação difícil que enfrentamos. A graça de Deus nos ensina a confiar, a descansar em sua fidelidade e a seguir em frente com confiança, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Lembre-se de que, mesmo quando as lembranças do passado tentam nos assombrar, Deus já as apagou. Seus pecados estão esquecidos e perdoados. E você pode viver com a confiança de que a graça de Deus é suficiente para transformar qualquer área da sua vida. Você não precisa mais viver em culpa ou vergonha. Jesus já pagou o preço e você foi libertado. É tempo de se levantar e viver com a plena convicção de que você é amado, perdoado e chamado para viver de maneira abundante. Não permita que os erros do passado, as palavras de acusação ou os momentos de fraqueza definam quem você é. A graça de Deus redefine sua identidade e Ele te chama para viver de acordo com a nova vida que Ele te deu. Abrace essa liberdade e viva com confiança, sabendo que Deus está contigo em cada passo da sua jornada. Em 1 Pedro 5,10, encontramos um incentivo poderoso. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fundamentará. A graça de Deus não só nos perdoa, mas também nos aperfeiçoa e nos fortalece. Podemos confiar que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Deus usará cada momento para nos moldar e nos fazer mais parecidos com Cristo. Portanto, não importa o que você tenha vivido até agora, o que importa é o que Deus pode fazer em você e por meio de você. Abra-se para a graça de Deus e permita que ela te liberte de todas as prisões do passado. Ele tem grandes planos para a sua vida e deseja que você viva em liberdade, com o coração cheio de esperança, fé e confiança no seu amor imensurável. À medida que vivemos a graça de Deus em nossas vidas, algo maravilhoso acontece. Começamos a refletir essa graça em nossas atitudes e em como tratamos os outros. A graça que recebemos não é para ser guardada apenas para nós, mas para ser compartilhada com aqueles ao nosso redor. Quando compreendemos o perdão de Deus em nossa vida, nos tornamos mais compassivos, mais dispostos a perdoar os outros e a estender o amor que recebemos. A graça transforma não apenas a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com as pessoas. Em Efésios 4:32, a Bíblia nos ensina: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A graça que recebemos de Deus deve ser o modelo para a forma como tratamos os outros. Se Deus nos perdoou tão generosamente, como podemos reter perdão daqueles que nos feriram? Perdoar não é fácil, especialmente quando fomos profundamente feridos, mas a graça de Deus nos capacita a fazer isso. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando a outra pessoa, mas também nos libertando do peso do ressentimento e da raiva. A falta de perdão nos mantém presos ao passado, enquanto o perdão nos liberta para viver em paz. A graça de Deus nos ensina a perdoar não porque os outros mereçam, mas porque nós fomos perdoados de maneira imensurável. Jesus nos dá um exemplo perfeito disso em Mateus 18, 21, 22, quando Pedro pergunta quantas vezes devemos perdoar. Jesus responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão não tem limites, e é esse o exemplo que devemos seguir. A graça nos chama a perdoar incessantemente, assim como Deus nos perdoa incessantemente. Ao vivermos essa vida de perdão, começamos a refletir o caráter de Cristo no mundo.
A graça não é apenas uma ferramenta de libertação pessoal, mas também um meio de trazer cura e reconciliação aos outros. Quando perdoamos, estamos permitindo que o poder transformador da graça atue não apenas em nós, mas também nas vidas daqueles com quem interagimos. Além disso, a graça de Deus nos capacita a ser mais amorosos e generosos com os outros. Quando entendemos o quanto fomos amados, perdoados e restaurados por Deus, começamos a agir da mesma forma com aqueles que nos cercam. O amor de Deus nos impulsiona a tratar os outros com gentileza, paciência e compreensão, mesmo quando eles não demonstram merecimento. A graça nos chama a amar os outros incondicionalmente, assim como Deus nos amou. Em 1 João 4,19 lemos: "Nós amamos porque Ele nos amou primeiro." O amor de Deus é o modelo para o nosso amor. A graça nos ensina a amar sem esperar algo em troca, a estender a mão para os necessitados e a ser generosos com os que estão ao nosso redor. A graça não só muda nossa relação com Deus, mas também muda a maneira como vemos e tratamos as pessoas. Em nosso mundo, onde o egoísmo e o individualismo muitas vezes prevalecem, a graça nos chama a ser diferentes. A graça nos desafia a ser mais do que apenas pessoas que buscam a própria felicidade, mas pessoas que vivem para servir aos outros, que estendem a mão aos necessitados, que oferecem perdão e compaixão. A graça nos convida a viver uma vida de generosidade e humildade, colocando os outros à frente de nós mesmos. É nesse contexto de generosidade e perdão que a verdadeira liberdade se encontra. Quando vivemos em graça, nos tornamos mais leves, mais compassivos e mais atentos às necessidades dos outros. A graça nos ensina a ser humildes, a reconhecer que assim como precisamos de perdão, os outros também precisam. Quando vivemos dessa forma, nossa vida se torna uma verdadeira manifestação do amor de Deus no mundo. Portanto, querido irmão ou irmã, é hora de viver essa graça de maneira plena. Não apenas aceitar o perdão de Deus, mas também vivê-lo com os outros. Perdoe, ame, estenda a mão. A graça de Deus é um dom tão precioso que merece ser compartilhado. Quando você vive em graça, se torna um instrumento de transformação no mundo. Lembre-se de que você é uma nova criação, livre do passado, cheio da graça de Deus, e agora chamado a viver essa graça em tudo o que faz. Ao fazer isso, você se torna uma luz no mundo, refletindo o amor e a misericórdia de Deus e trazendo cura e paz a todos ao seu redor. Em Mateus 5,16, Jesus nos instrui: "Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus." Vivendo na graça, nossas boas obras são um reflexo do amor de Deus. E são essas boas obras que apontam os outros para o Cristo que nos redimiu. Agora é a sua vez. Você está pronto para viver a graça plenamente? Para perdoar, para amar e para servir aos outros com o coração cheio da graça que Deus te deu? Que sua vida seja uma prova viva do poder da graça e que você possa, a cada dia, refletir mais a imagem de Cristo para o mundo. À medida que avançamos nesse caminho de transformação pela graça de Deus, devemos entender que essa mudança não acontece apenas de dentro para fora, mas também em como impactamos o mundo ao nosso redor. Quando aceitamos a graça de Deus, ela nos molda, nos fortalece e nos direciona para viver de maneira mais significativa. A nossa vida passa a ser uma ferramenta que Deus usa para alcançar outros e espalhar seu amor e misericórdia. A graça, então, não é só para nós. Ela é um presente que devemos compartilhar. A missão de viver de acordo com a graça de Deus vai além de palavras e boas intenções. Ela se reflete em ações concretas de amor, serviço e perdão. Em Tiago 2, 14 e 17, aprendemos que a fé sem obras é morta. Isso significa que, embora a graça de Deus seja um presente que recebemos pela fé, ela deve se manifestar em nossas ações. Quando vivemos a graça de Deus,
Nos tornamos mais atentos às necessidades do próximo e buscamos ajudar de maneira prática, seja através de um simples gesto de bondade ou de um grande ato de generosidade. Mas, ao mesmo tempo, devemos lembrar que a graça nos ensina a depender de Deus em todos os aspectos de nossa vida. Ela nos capacita a viver com um coração disposto a servir e a apoiar os outros, mas também nos mostra que não fazemos isso por nossas próprias forças. A graça de Deus nos dá a capacidade de amar, perdoar e viver com compaixão, mas precisamos sempre depender da força e da sabedoria dele para fazer isso de forma verdadeira e eficaz. Viver segundo a graça de Deus significa reconhecer que nossa vida é um reflexo de seu amor incondicional. Isso é algo que podemos ver claramente na vida de Jesus. Ele não veio apenas para nos ensinar uma teoria sobre graça, mas ele a viveu de forma prática. Jesus curou os doentes, perdoou os pecadores, amou os marginalizados e desafiou aqueles que estavam presos às suas próprias ideias de justiça. Sua vida foi a manifestação da graça de Deus em ação, e como seus seguidores, somos chamados a fazer o mesmo. Em João 13, 34 e 35, Jesus nos diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor que Jesus nos instrui a ter não é um amor comum, mas o amor transformador que ele nos demonstrou. Quando vivemos esse tipo de amor, estamos vivendo a graça em sua forma mais pura. Esse amor é uma manifestação da graça, pois ele é dado livremente, sem esperar nada em troca, e sempre com o desejo de ver o outro crescer e ser restaurado. No entanto, esse tipo de amor e graça não vem naturalmente para nós. Como seres humanos, somos propensos a buscar justiça com nossos próprios critérios, e nem sempre estamos dispostos a perdoar ou a mostrar compaixão quando somos feridos. Mas a graça de Deus muda isso em nós. Ela nos ajuda a ver além da dor, além das falhas dos outros, e a amar com os olhos de Cristo. Ela nos ensina a perdoar, mesmo quando parece impossível, e a mostrar misericórdia, mesmo quando o mundo diz que a vingança é a solução. Quando vivemos essa graça, vemos as pessoas ao nosso redor de maneira diferente. Não mais como inimigos ou pessoas que nos devem algo, mas como aqueles pelos quais Jesus também morreu. A graça nos permite ver o valor no outro, não pelos erros que cometeu, mas pelo que Deus fez por ele na cruz. Cada pessoa é amada por Deus, e a graça nos ajuda a enxergar isso. Ela nos ajuda a tratar os outros com dignidade e respeito, independentemente de sua história ou circunstâncias. Viver a graça de Deus em nossas relações diárias também significa ser mais compassivo com aqueles que estão em dificuldades. Em vez de olhar com julgamento, devemos olhar com um coração disposto a ajudar, a perdoar e a restaurar. A graça nos ensina a não sermos rápidos em apontar os erros dos outros, mas a ser mais rápidos em oferecer perdão e ajuda. E ao fazermos isso, refletimos o caráter de Cristo no mundo, mostrando a todos ao nosso redor o poder redentor da graça. No entanto, devemos ter cuidado para não transformar a graça em uma desculpa para viver de qualquer maneira. A graça não é uma autorização para pecar, mas um convite para viver de maneira diferente. A graça de Deus nos chama a viver em santidade, buscando a sua vontade e honrando-o com nossas ações. Não é porque fomos perdoados que podemos fazer o que quisermos, mas porque fomos perdoados, devemos buscar viver de maneira que o glorifique em tudo o que fazemos. Em Tito 2, 11 e 12, Paulo nos ensina: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. A graça não só nos perdoa,
mas também nos ensina a viver de maneira transformada. Ela nos capacita a renunciar o pecado e a viver de forma que honre a Deus. É por isso que a graça é tão poderosa. Ela não apenas nos liberta da condenação, mas também nos capacita a viver como filhos de Deus. À medida que abraçamos a graça, somos chamados a viver vidas que refletem esse perdão e essa transformação. A graça nos dá a liberdade de viver sem culpa, mas também nos dá a responsabilidade de viver para Deus e para os outros. É uma jornada contínua, mas com cada passo, nos tornamos mais parecidos com Cristo, mais capazes de amar como Ele ama e mais dispostos a servir como Ele serviu. Agora você está pronto para viver de forma livre, não mais preso ao seu passado, mas abraçando a graça que Deus tem para você, que você possa, a cada dia, refletir essa graça em suas palavras, em seus pensamentos e, principalmente, em suas ações. Viva a graça de Deus com plenitude e permita que ela transforme tudo o que você faz. Ao refletirmos sobre tudo o que a graça de Deus pode realizar em nossas vidas, vemos que ela não é apenas um ponto de partida, mas um modo de viver. A graça não deve ser algo que apenas recordamos uma vez ou outra, mas uma realidade diária que molda nossas atitudes, nossas escolhas e nossos relacionamentos. Quando compreendemos verdadeiramente a magnitude da graça, nossa vida é transformada de uma maneira que só Deus pode fazer. A graça é um presente diário que devemos abraçar com gratidão, permitindo que ela nos guie em cada passo. Viver sob a graça significa reconhecer que a cada novo dia temos uma nova oportunidade de começar de novo. Não importa o que aconteceu ontem, a graça de Deus nos dá a chance de recomeçar e fazer melhores escolhas. Isso nos permite viver com esperança, mesmo quando a vida parece difícil. Em Lamentações 3, 22, 23, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A graça de Deus é renovada a cada dia, e isso é motivo de alegria e gratidão para todos nós. Portanto, não importa o que você tenha vivido até aqui. O importante é o que Deus pode fazer com sua vida a partir deste momento. A graça está disponível para todos que se entregam a Deus, que se arrependem dos seus pecados e buscam viver de acordo com sua vontade. Ela nos chama para viver com fé, esperança e amor, sabendo que cada dia é uma oportunidade de experimentar sua bondade e misericórdia de maneira mais profunda. No entanto, a graça também nos ensina a humildade. Quando recebemos algo tão grandioso de Deus, percebemos que não temos nada a oferecer que mereça tal favor. A graça nos ensina a não nos orgulharmos de nossas próprias obras ou méritos, mas a reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Em Efésios 2, 8, 9, lemos: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nossa salvação, nossa paz, nossa alegria, tudo isso é um presente de Deus e é pela sua graça que podemos viver. Viver a graça, portanto, é viver com a certeza de que não dependemos de nossas forças ou habilidades, mas do poder de Deus. Isso nos dá liberdade para descansar nele, para confiar em sua providência e para reconhecer que, apesar das nossas fraquezas e falhas, Ele nos sustenta e nos capacita. Quando olhamos para a nossa vida e vemos as áreas onde falhamos, a graça nos lembra de que não precisamos ser perfeitos, pois Deus está trabalhando em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Além disso, viver na graça também implica em viver com gratidão. Quando sabemos o quanto fomos perdoados, quando entendemos a magnitude do amor de Deus, nossa resposta natural é a gratidão. A graça nos ensina a ser gratos em todas as circunstâncias, reconhecendo a bondade de Deus em cada momento da nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 5,18,
Somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. A gratidão é uma marca de uma vida que vive pela graça, pois sabemos que, independentemente dos desafios, Deus está conosco e sua graça é suficiente. A graça também nos chama a ser pacientes. Em um mundo onde tudo é rápido e imediatista, muitas vezes queremos resultados rápidos e mudanças instantâneas. No entanto, a graça de Deus nos ensina a ser pacientes, tanto com nós mesmos quanto com os outros. A mudança que Deus opera em nós é um processo gradual. Ele trabalha em nossas vidas dia após dia, e às vezes é preciso paciência para ver os frutos da transformação. Mas a graça nos dá a certeza de que, no tempo de Deus, tudo será perfeito. Por isso, ao vivermos pela graça, devemos permitir que essa graça também nos conduza a ser pessoas mais pacíficas e humildes. A paz que vem da graça de Deus nos permite viver de maneira tranquila, sabendo que estamos seguros em seus braços. A humildade nos permite entender que não precisamos controlar tudo, que não somos os donos da nossa própria história, mas que Deus tem o controle de tudo. Quando vivemos com humildade, sabemos que Deus está trabalhando em nós, e isso nos dá paz. Viver sob a graça não é viver sem desafios, mas é viver com a certeza de que, mesmo nas dificuldades, Deus está conosco, nos capacitando a superar. A graça nos dá a confiança de que, não importa o que aconteça, estamos em suas mãos. Isso nos liberta do medo, da ansiedade e da insegurança, pois sabemos que a graça de Deus é suficiente para tudo. Agora, convido você a refletir sobre sua própria vida. Como você tem vivido a graça? Tem permitido que ela transforme sua maneira de pensar, de agir e de se relacionar com os outros? Se ainda não tem vivido plenamente essa graça, hoje é o dia de se render a ela, de experimentar o poder transformador que ela pode ter em sua vida. A graça de Deus está disponível para todos que se entregam a Ele, e ela é suficiente para tudo o que você precisa. Lembre-se de que você é um filho amado de Deus, perdoados, lavados e justificados pela graça. Não há nada que você tenha feito que não possa ser perdoado, e não há nada no seu passado que Deus não possa restaurar. O convite está aberto. Aceite a graça, viva nela e permita que ela mude sua vida para sempre. A vida cristã é uma jornada, e a graça de Deus é a força que nos sustenta durante todo esse percurso. Ao longo dessa jornada, é natural que nos deparemos com desafios, dificuldades e momentos de fraqueza. No entanto, em cada um desses momentos, a graça de Deus se torna ainda mais evidente, nos capacitando a enfrentar cada situação com confiança, fé e esperança. É importante compreender que a graça não é apenas para os momentos de alegria e celebração, mas também para os tempos de dor e sofrimento. A graça de Deus não nos abandona quando as coisas ficam difíceis. Ao contrário, ela nos sustenta ainda mais intensamente quando enfrentamos adversidades. A graça de Deus nos permite enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva diferente. Em vez de nos desesperarmos, podemos confiar que Ele está conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos revela uma verdade fundamental. Mas ele me disse: "A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." A graça de Deus é suficiente em todos os momentos da nossa vida, especialmente nas nossas fraquezas. Quando reconhecemos que não somos capazes de enfrentar tudo sozinhos, a graça de Deus se torna nossa maior força. Ela nos fortalece, nos renova e nos capacita a seguir em frente, independentemente das dificuldades.
Por isso, em vez de lutar contra nossas fraquezas ou tentarmos esconder nossas vulnerabilidades, devemos aprender a abraçá-las com humildade. Em Cristo, nossas fraquezas não são um obstáculo para o seu poder. Elas são uma oportunidade para que Ele manifeste sua força de maneira mais plena. Ao reconhecermos nossas limitações, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nós de maneira poderosa. Além disso, viver pela graça significa confiar na sabedoria de Deus em todas as situações. Muitas vezes, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças e entendimento, mas a graça nos ensina a confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Em Provérbios 3, 5, 6, encontramos a seguinte instrução: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos o reconheça, e Ele endireitará as suas veredas. A graça de Deus nos chama a confiar completamente em sua orientação e sabedoria, mesmo quando não entendemos as razões por trás dos desafios que enfrentamos. Viver pela graça também nos leva a ser mais gratos em nossas vidas diárias. Quando entendemos que tudo o que temos é um presente de Deus, nossa perspectiva muda. A graça nos ensina a ver a beleza e as bênçãos até nas pequenas coisas. Em vez de focarmos no que nos falta ou nas dificuldades que enfrentamos, começamos a perceber o quão ricos somos em Cristo. E isso nos leva a uma atitude constante de gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, a Bíblia nos instrui: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A graça nos chama a ser pessoas gratas, independentemente das circunstâncias, pois sabemos que Deus está no controle e que Ele é sempre bom. A gratidão é uma maneira poderosa de responder à graça de Deus em nossas vidas, pois ao agradecer, reconhecemos sua bondade e fidelidade. Viver pela graça também implica em viver com uma expectativa de que Deus continuará a trabalhar em nossas vidas. A obra de Deus em nós não está concluída, e a graça nos assegura que Ele continuará a nos moldar, a nos ensinar e a nos transformar. Em Filipenses 1:6, Paulo afirma: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A graça de Deus não apenas nos transforma no presente, mas também nos capacita para o futuro. A certeza de que Deus está trabalhando em nós nos dá confiança para continuar a caminhar, sabendo que Ele está conosco a cada passo. O processo de viver na graça não é imediato. Embora já tenhamos sido perdoados, restaurados e feitos novas criaturas em Cristo, a aplicação plena da graça em nossas vidas é um processo contínuo. A cada dia, somos chamados a crescer em graça, a viver mais plenamente de acordo com a vontade de Deus e a nos tornarmos mais como Cristo. A graça é um convite diário para nos aproximarmos mais de Deus, para confiarmos mais nele e para sermos mais semelhantes a Ele em nossas ações e atitudes. Esse processo contínuo de transformação através da graça nos leva a um lugar de paz, liberdade e alegria. Não vivemos mais escravizados ao medo ou à culpa, mas livres para viver a vida que Deus nos chamou para viver. A graça nos dá a liberdade de sermos quem Deus nos criou para ser, sem o peso do passado ou a ansiedade pelo futuro. Podemos viver com confiança, sabendo que em Cristo temos tudo o que precisamos para viver de maneira plena. Agora, convido você a refletir. Você tem vivido de forma plena na graça de Deus? Tem deixado que a graça transforme sua vida, suas relações e suas atitudes? A graça de Deus está disponível para todos que a buscam e a aceitam, e ela pode transformar tudo em sua vida. Não importa onde você esteja em sua jornada, a graça de Deus é suficiente para te sustentar e te conduzir até o fim.
Agora, ao refletirmos sobre tudo o que a graça de Deus pode realizar em nossas vidas, podemos perceber que a graça não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática que nos transforma dia após dia. À medida que caminhamos com Cristo, nossa jornada é marcada pela constante dependência de Sua graça. Não importa as circunstâncias, as lutas ou os desafios, a graça nos acompanha, nos capacita e nos sustenta a cada passo. Uma das maiores bênçãos de viver na graça de Deus é a paz que ela nos proporciona. A paz que vem de saber que, não importa o que aconteça, Deus está no controle e que Sua graça é suficiente. Jesus nos deu essa paz ao nos prometer em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus é uma paz que transcende as circunstâncias. Ela não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas da confiança inabalável de que Deus está com a gente, guiando-nos e sustentando-nos. Viver a graça de Deus também nos ensina a olhar para o futuro com esperança. Quando a graça se torna uma realidade em nossas vidas, nossa visão muda completamente. Não mais vivemos com medo ou insegurança, mas com a certeza de que Deus tem um propósito para cada um de nós. Sabemos que, independentemente do que aconteça, Ele está conosco e Sua graça é suficiente para nos guiar através de tudo. Em Romanos 8:28, Paulo nos assegura: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. A graça de Deus nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está trabalhando em nós e através de nós. Podemos confiar que cada situação, seja boa ou desafiadora, é parte do plano divino para nos moldar à imagem de Cristo e cumprir o seu propósito em nossas vidas. Essa confiança no futuro nos permite viver com coragem, sabendo que, independentemente do que o amanhã traga, estaremos debaixo da graça de Deus. A graça não é apenas para os momentos de crise ou dificuldade, mas é um estilo de vida que nos permite enfrentar qualquer situação com fé e confiança em Deus. Vivendo na graça, nos tornamos mais resilientes, mais fortes e mais dispostos a seguir a direção de Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. A graça também nos chama a viver com generosidade. Quando entendemos o quanto Deus tem sido generoso conosco, não podemos deixar de refletir essa generosidade em nossas próprias vidas. A graça de Deus nos ensina a dar sem esperar nada em troca, a servir aos outros com um coração puro e a estender a mão para aqueles que estão em necessidade. Isso pode se manifestar de diversas formas, através de ações de bondade, palavras de encorajamento ou até mesmo apoio material para aqueles que estão em dificuldades. Em 2 Coríntios 9:8 lemos: Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. A graça de Deus nos capacita a ser generosos, pois Ele nos dá tudo o que precisamos para viver de forma abundante. Quando vivemos de acordo com a graça, nossas ações se tornam uma expressão desse amor e generosidade divina. O ato de viver pela graça também nos ensina a praticar o perdão constante, não apenas em relação aos outros, mas também em relação a nós mesmos. Como mencionamos anteriormente, a graça de Deus nos perdoa de maneira plena e incondicional. E isso deve nos motivar a perdoar os outros, assim como Deus nos perdoa. Mas além disso, precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, o maior obstáculo para viver plenamente a graça de Deus é a falta de perdão próprio. A culpa e o arrependimento podem nos paralisar, mas a graça nos liberta disso. Quando Deus nos perdoa, Ele apaga nosso passado e nos chama a seguir em frente.
Em Efésios 4:32, somos instruídos a perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. A graça nos chama a praticar o perdão de forma contínua, tanto para os outros quanto para nós mesmos, permitindo que a paz e a liberdade de Deus reinem em nossas vidas. O perdão não é uma opção, é uma consequência natural de quem somos em Cristo, e ele traz restauração e cura. Viver pela graça também significa que estamos dispostos a abrir nosso coração para os outros, acolher os que estão em dor e ser instrumentos de cura nas vidas daqueles ao nosso redor. A graça de Deus não é um convite para viver de maneira egoísta, mas nos chama a nos preocupar com o bem-estar do próximo, a estender a mão para os que estão caídos e a compartilhar a esperança que encontramos em Cristo. Em Mateus 25:40, Jesus nos ensina que tudo o que fizermos ao menor dos nossos irmãos é a Ele que estamos fazendo. A graça de Deus nos chama a agir com compaixão, e isso se reflete na maneira como tratamos os outros. Ao viver de acordo com a graça, nos tornamos agentes de mudança no mundo, trazendo luz, esperança e amor onde quer que estejamos. Ao final de nossa jornada, podemos ter a certeza de que, ao vivermos pela graça de Deus, nossa vida terá sido uma vida bem vivida, uma vida que refletiu o amor de Cristo e que trouxe a glória de Deus ao mundo. A graça não apenas transforma nossa vida aqui e agora, mas nos prepara para a eternidade com Cristo. A graça de Deus nos chama a viver de maneira fiel, generosa, compassiva e amorosa, sabendo que o que fazemos para o reino de Deus tem um valor eterno. Por isso, ao refletirmos sobre o quanto a graça de Deus tem impactado nossas vidas, somos chamados a viver cada dia com a confiança de que, em Cristo, temos tudo o que precisamos para viver plenamente. A graça de Deus nos capacita a ser tudo o que Ele nos criou para ser. Que possamos viver essa verdade todos os dias para a glória de Deus. Obrigado por acompanhar esta reflexão sobre a graça de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja continuar sendo edificado com mais conteúdo inspirador, inscreva-se no canal Reflexão Cristã BR e ative as notificações. Que a graça de Deus seja com você agora e sempre.